Saúde a todos com a paz do Senhor. Iremos orar ao Senhor logo após. Nós iremos cantar o hino do nosso cantor cristão 329. Conta as bênçãos. Oramos, Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia. Muito obrigado ao Senhor por essa rica oportunidade de estarmos aqui nesta noite para juntos louvar e agradecer o teu santo nome, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Abençoa cada um de nós. Abençoa, Senhor, meu pastor, Senhor, meu esposo, minha família, Senhor. Toma direção na vida de cada um, dá sabedoria e faz a tua vontade, Senhor. Abençoa toda a tua igreja, aqueles que não vão poder estar. Toma direção na vida de cada um. Fica conosco em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte, não te desanimes, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Iremos ler o Salmo 100. Amém. Irei junto com toda a igreja. Salmo 100. O título é: Exorta-se toda criatura a celebrar o Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos.
Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Amém. Que o Senhor Deus nos abençoe, né? Graças a Deus. Agradecemos a Deus por tudo que Ele tem nos concedido, tem feito em nossas vidas. Agradecemos a Deus pela consagração, né, do nosso pastor, que foi um dia tão esperado, né? E o Senhor, e ontem foi o dia, né, que fez o Senhor, né? Aquele dia foi o dia que o Senhor, Ele deu, né, para que fosse a consagração, né? Que o Senhor abençoe, né, em nome de Jesus, e abençoe a todos os pastores, né, todas as famílias, né, em nome de Jesus. Amém. Iremos ouvir o Ministério Feminino. Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor. Estamos alegres, né, por mais um dia, mais uma oportunidade de estar na casa do Senhor. Nós queremos deixar para a meditação do nosso pastor e também para toda a igreja o Salmo 21 e o 2, que diz assim: cumpriste-lhe o desejo do seu coração e não desatendesse às súplicas dos seus lábios. Amém? Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta é: ofereço a ti,
Deus continue nos abençoando. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. A nossa irmã Mara, ela ainda vai falar algo. As irmãs podem sentar, mas a irmã pode ficar aqui mesmo. Pode sentar, a irmã Mara vai falar. Eu quero só agradecer, a Deus por mais um ano de vida, pelos meus 51 anos, que eu completei quarta-feira. Estou muito grata a Deus, por mais um ano de vida, um ano de altos e baixos, mas, como disse a música, Deus é fiel, Eu vou deixar para a meditação da igreja o Salmo 27 e o versículo 4, que diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e indagar no seu templo. Eu ainda ganhei um bolo. Se eu puder comer bolo, que eu não estou podendo comer bolo, A gente foi passear, quando eu cheguei do shopping, ela me enganou, ela e Gel, chegaram lá em casa com bolo, mas foi uma bênção, Foi uma surpresa maravilhosa, mas Deus é fiel, Deus é fiel a nós e só temos que agradecer, Se a gente passar o dia todinho agradecendo a Deus
pelos feitos, pelas maravilhas que Ele tem feito na nossa vida, ainda é pouco, né? Amém? Agradeço a oportunidade. O meu ministério infantil irá louvar o Senhor. Está nos visitando essa noite, né? A família da irmã Luzenita, né? Os sobrinhos dela, né? Estão nos visitando nesta noite. Tem a família do pastor Alessandro, os pais dele, né? A irmã e o cunhado dele também estão aqui nos visitando. Como é que a igreja diz? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Esta igreja ama você e sua família. Amém. Esse meu pastor, ele sente falta de mim. Sente sim. E o pastor contou 99 ovelhinhas, contou e viu que uma faltou, e viu que uma ovelhinha faltou e saiu a procurar. Aonde está minha ovelhinha? Onde está? E saiu a procurar. E saiu a procurar. Aonde está minha ovelhinha? Onde está? E saiu a procurar. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. E o pastor chamou, e a sua ovelhinha encontrou. E a que se perdeu, achou. Então feliz pra casa ele voltou. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. Pode ser 100, pode ser uma. Para o pastor toda ovelhinha tem valor. Pode ser 100, pode ser uma. Para o pastor toda ovelhinha tem valor. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. Amém. Que Deus abençoe, né, as nossas crianças e os pais também. Amém. Vamos, o Ministério do Louvor. Está com oportunidade.
paz do nosso Senhor Jesus. Convidamos os irmãos para ficar de pé, para juntos continuarmos louvando e engrandecendo o nosso Deus. Amém. Oi, som. Oi, oi. 1, 2.
Israel, todo-poderoso Deus, reinado não tem fim, santo é seu nome. O Messias esperado, Pai de Davi amado, o Cordeiro imaculado, santo é seu nome.
penoso trabalho te alegrarás, te alegrarás. Povos de todas as tribos, línguas e nações, te alegrarás, te alegrarás. E o meu viver revele quem tu és, tão puro e santo Deus. Toma o teu lugar, que o teu coração se alegre sobre mim. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo. Todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo. Todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. A ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo. Todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo. Todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Verás o fruto do teu penoso trabalho, te alegrarás sobre mim. Tu verás o fruto do teu penoso trabalho, te alegrarás. Alegra-te sobre mim, alegra-te sobre mim, Senhor. Alegra-te sobre mim, Senhor. Alegra-te sobre mim, Senhor. Alegra-te sobre mim. Aleluia, Jesus, nós te louvamos, nós te damos graça, Senhor, porque Tu és santo, 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 Senhor. Ó Deus, nós queremos te entronizar nesta noite, nós queremos declarar que só Tu és Deus, que só Tu és o nosso Senhor, que só Tu és o nosso Salvador, que só Tu és o nosso Pai eterno, que só Tu és o nosso amigo fiel, Senhor. Nós queremos, Senhor, declarar, Senhor, que nós reconhecemos que sem Ti nada somos, ó Pai. E que nós estamos aqui nesta noite, Senhor, para dizer, Senhor, e para declarar, ó Pai, que Tu és o único nas nossas vidas, Senhor. Que Tu és o único Deus a qual nós servimos. Que Tu és o único Deus a qual nós cremos. Que Tu és o único Deus a qual nós confiamos, Senhor. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, Pai, para entregar a Ti, Senhor, o nosso louvor,
para entregar a Ti, Senhor, a nossa adoração, para entregar a Ti, Senhor, as nossas vidas, ó Deus, porque nós sabemos, Senhor, que em Ti nós podemos confiar, que em Ti, Senhor, nós podemos descansar, que em Ti, Senhor, nós podemos esperar, Senhor, confiando, Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel. E nesta noite, Pai, nós declaramos, Senhor, nós declaramos, ó Deus, toda a honra, toda a glória, toda a exaltação, toda a adoração, toda a honra, Senhor, seja dada a Ti nesta noite, Pai. Que os nossos corações, Senhor, estejam voltados, Senhor, para Te adorar, Senhor, para Te bendizer, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Que os nossos corações, Senhor, estejam abertos para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos, porque o Senhor nos trouxe aqui nesta noite. Porque o Senhor nos trouxe, o Senhor nos permitiu, Senhor, estarmos aqui nesta noite para darmos o nosso culto racional a Ti, Senhor, e para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, Senhor, recebe o nosso louvor como cheiro suave em Tuas narinas e continua falando conosco, ó Deus. Em nome de Jesus, seja exaltado, Senhor, no nosso meio. Em nome de Jesus, vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia, toda honra, toda glória seja dada a Ti, Senhor. Aleluia, a igreja pode sentar e a palavra está com a irmã Bia. Amém. Eu gostaria de dar oportunidade aos meus sogros, né? Eles estão com a oportunidade, amém? E logo após o pastor está com a palavra. Bom, nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Amém. Somos gratos por estarmos aqui na noite deste dia, agradecendo por tudo que Ele tem feito por cada um de nós, porque o Senhor só sempre nos abençoa, sempre só nos derrama bênção na nossa vida e sempre é motivo de sempre nós estamos na presença desse Deus alegre e feliz, buscando sempre a presença dEle, porque Ele nos sempre tem se abençoado bastante e sempre é motivo de nós sempre vivemos alegre e feliz na presença desse Deus Todo-Poderoso, porque Ele, se você cada dia permanecer na presença dEle, buscando a presença dEle, sempre Ele derrama bênção na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós, porque Ele é o Deus da bênção. E eu lembro bastante que ali em Amaragi, quando eu cheguei na igreja de Cristo Pentecostal, nesse tempo era Cristo Pentecostal no Brasil, eu sozinho. E hoje, graças a Deus, já tem multidão, já tem diácono, tem pastor, como todo mundo sabe, tem de todos na família. E sempre nós sempre vivemos alegre na presença desse Deus Todo-Poderoso. E agora aqui eu quero ler somente um versículo que se encontra no capítulo 42 de Jó, e o versículo 1 que diz: então, bem sei, Senhor, que tudo pode e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Nenhum dos planos do Senhor pode ser impedido por nada e por ninguém. Cada dia é renovado. Aí, o que eu quero deixar nessa noite, ainda quero deixar um versículo para esse jovem que está ouvindo e sempre ouve a palavra do Senhor. Capítulo 12, o versículo 1 de Eclesiastes. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e que nele tu não venha ter contentamento. Você pode até dizer assim: e que dia será esse que você
não vai ter contentamento. Você, quando chega aos 70, 80, que nem estou eu, completando 85, mas eu ainda me sinto feliz e alegre de chegar aqui e falar alguma coisa na presença Aleluia. desse Deus Todo-Poderoso. Glória E tem a Deus. tanta gente que não tem mais esse direito por causa da idade. Mas eu sempre digo muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito por Deus. E passo a oportunidade para a minha velha. Também saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, né? É motivo de alegria, irmão, né? Porque cada dia que nós vivemos é um momento que Deus tem derramado sobre a nossa vida milagre. Louvado seja Deus. Na hora que você se acorda, já é um milagre na sua vida. Aleluia. Eu só quero citar um versículo em Salmo 128, que diz assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos. Feliz será e te irá bem. Tua mulher é como uma videira frutífera no interior da tua casa, e os teus filhos como planta de oliveira ao redor da tua mesa. É bem-aventurado o homem que anda nos caminhos do Senhor, porque cada dia ele só recebe de Deus bênção e milagre e maravilha. Louvado seja Deus. Eu também agradeço a Deus, né, pela bênção maravilhosa que o meu Deus derramou ontem aqui nesta noite. Aleluia. Não só pelo meu filho, mas por todos, né, que todos estavam na maior alegria, eu sei, porque todos estavam sentindo o prazer da bênção do meu filho. E eu quero dizer a vocês, se vocês não sabem, o meu filho ele é mais velho do que eu. Você sabe disso? Meu filho é mais velho do que eu. Ele nasceu primeiro do que eu. Glória a Jesus. Ele nasceu na palavra do Senhor. E eu não era nem crente e não conhecia Jesus. Não queria saber, né? O meu esposo se converteu, depois foi ele. E eu não queria nem saber. Também a minha filha, né? Depois ela se desviou, saiu do caminho do Senhor um pouco. Mas está se voltando de novo. E eu agradeço a Deus pela grande misericórdia do Senhor. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado maravilhosamente. E eu confio no Senhor, que não só vai ficar nessas bênçãos. Muitas e muitas bênçãos, como o hino falou, vai ser renovado aqui nessa igreja. E todos vão ver. Aleluia. E que Deus continue nos abençoando. E eu também agradeço, né, também os irmãos que têm ajudado em oração essa família. Eu creio que o meu neto também viajou. Todos os irmãos ficaram orando por ele. Ele foi, voltou e está em plano de novo. E os irmãos continuem orando por essa família. Porque é grandes coisas a gente orar um pelos outros. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Irmãos, nós damos graças a Deus por sua bondade, por sua fidelidade, por estarmos aqui hoje à noite. Graças ao Senhor por todas as maravilhas que Ele tem feito. E aí, hoje o culto começou um pouquinho mais cedo do que ontem, né? Então não está, apesar da hora já não ser tão cedo, mas acho que essa hora a gente tinha começado o culto ontem.
Ontem o culto começou muito tarde. Mas aí, eu não sei se foi a comida que estava muito boa, que as irmãs prepararam, e o povo foi comer e esqueceu do horário do culto. Mas eu sei que eu mesmo cheguei muito tarde, né? E aí os pastores precisavam conversar com a gente ainda, antes de iniciar. Enfim, nós somos agradecidos a Deus. Ontem eu não posso dizer que eu não agradeci a igreja, mas eu acho que tinha que ser uma coisa mais pessoal mesmo. Meu agradecimento tinha que ser à igreja, porque foi a igreja que contribuiu para isso. Eu acredito na confiança de todo o ministério, dos pastores, pastor Américo, tudo, mas foi a Igreja Batista do Bom Dia aqui em Escada que contribuiu para a minha vida. Eu posso até dizer que, eu não sei se seria essa palavra, mas é como se a Igreja Batista do Bom Dia aqui em Escada tivesse me dado, digamos assim, uma... É claro que de surpresa, não foi nada, vamos dizer assim, programado, planejado para isso. Também não estou dizendo que foi desorganizado, não. Mas foi de surpresa, assim. Mas eu posso dizer que foi a Igreja Batista do Bom Dia aqui em Escada que... Posso tirar? Não funcionou ali, não. Aqui não funcionou, não, sabe, hoje. E aí, o que eu queria dizer é que a Igreja Batista do Bom Dia aqui em Escada, em determinado momento na minha vida, me deu injeção de ânimo. Então, mais do que eu tenha contribuído para a igreja, eu acredito que foi a Igreja Batista do Bom Dia que contribuiu, que me ajudou, que me deu, vamos dizer assim, que me deu forças para dar ânimo para mim avançar, para mim continuar. Não é? Até porque quando eu vim para aqui, eu vim numa ideia que eu tinha em mente antes, mesmo estando em outro ministério, eu não queria sair do meu ministério, eu não queria sair da igreja que eu estava para vir para a Batista do Bom Dia, não. Eu apenas tinha uma expectativa, eu tinha na minha mente o seguinte: se um dia, e eu dizia isso para os presbíteros com quem eu convivia, e eu dizia para eles, se um dia eu não continuar na igreja pentecostal, eu gostaria de ser pastoreado pelo pastor Pedro. Então, era essa a minha expectativa. E aí eu tive a oportunidade de ser pastoreado pelo pastor Pedro, só que foi em um período de tempo pequeno, não é? Foi curto o espaço de tempo, e aí, como eu disse, foi quase que de surpresa, a gente acabou ficando aqui, porque o pastor Pedro decidiu voltar para Recife. Mas aí, foi o pastor Pedro que, de alguma forma, nos apresentou lá no Mongi, antes mesmo da gente ser conhecido lá, antes mesmo de eu ser conhecido, foi o pastor Pedro que nos apresentou. E eu louvo a Deus porque toda a igreja, desde os mais antigos que aqui estão, aos mais recentes, me suportaram, não é? E aí a gente precisa muito, eu preciso muito, como diz o hino de, não sei nem de quem é mais, esqueci, mas como diz aquele hino, eu preciso aprender mais de Deus, eu preciso aprender porque é Ele que cuida de mim, a gente precisa do Senhor. Então eu louvo a Deus pela vida da igreja aqui e pela vida da igreja que abençoou a minha vida, que foi bênção e que tem sido bênção na minha vida. Que Deus recompense a igreja aqui em nome do Senhor Jesus. Amém? E aí, quando eu digo Igreja Batista do Bom Dia em Escada, aí está incluso, principalmente, como eu já citei, o pastor Pedro, que não pôde estar aqui ontem, e ele ligou para mim de manhã, explicou tudo e me parabenizou, me fez emocionar e foi uma bênção. Ore pela vida do pastor Pedro, orem pela casa do pastor Pedro, né, ali pela irmã Tereza, que já passou por 2 cirurgias, né, mais recente aí na visão, nos olhos. Orem pela irmã Tereza, orem pela irmã dela que vive com eles,
para que Deus continue abençoando as suas vidas. E agradeço também todo o empenho de todos os irmãos, de todas as irmãs que colaboraram para o culto de ontem. A gente fica tão preocupado às vezes com as coisas, e irmã Bia mais do que eu, é claro, né? As mulheres se preocupam mais com essa questão de... Se preocupa tanto e a gente fica numa expectativa, a gente não sabe... Eu como economista, eu sou muito desorganizado financeiramente, eu não entendo administrar essas coisas, não é comigo, então eu fico sem saber como é que compra e paga essas coisas que, quando se trata de despesa, de comida, essas coisas todinhas principalmente. Mas aí foi tão... A gente, naquela preocupação se vai dar ou não, que tinha comida, se todo mundo que estava aqui ontem à noite tivesse ido jantar, a comida daria para todo mundo ter jantado aqui ontem. Então, assim, que Deus abençoe todas as irmãs, todo mundo que colaborou, até... Eu vou dizer, até um bolo bonito, se vocês verem o bolo que está lá, bonito, que a irmã Bia fez. Aquele bolo que a irmã Bia faz para tirar foto. Esqueceu. Está lá, um bolo bonito. Vai vir daqui a pouco, ela vai trazer para a gente tirar foto hoje. Pense num bolo bonito, topo tudo. Um topo com desenho da Bíblia, a coisa mais bonita do mundo. A irmã Bia esqueceu. Mas... nós louvamos a Deus porque Deus foi glorificado. Pensamos o seguinte, de como teríamos os pastores de Recife, convidei pastores que a gente conhecia, gente amiga, mas não saí convidando as igrejas todas para estarem aqui, porque não ia ter espaço também, não adiantava. E aí a gente, quando convidou os pastores, nem convidou com as igrejas, porque para não estar o pessoal aqui naquela coisa sem, né, fica aquele desconforto. Então, nós louvamos a Deus pela vida de todos os nossos irmãos, em nome de Jesus. E aí, como disse o pastor ontem, que ele não pede oração, a igreja, diferente dele, eu peço. É vocês orando e eu pedindo, eu não quero nem saber. Eu vou continuar orando, eu vou continuar pedindo oração. Mas aí, vamos para o texto sagrado de hoje, a palavra de hoje, que a gente está lendo o texto em... Onde? Colossenses. A semana passada nós lemos Colossenses 3 e 5. Vamos ver o que é que diz? Vamos juntos? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Mas o início, só a primeira parte, até natureza terrena. Vamos juntos? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então, o convite domingo passado foi: morra. Vamos morrer. Faça morrer. Mate esse velho homem, mate essa velha natureza que leva você para a prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria, e depois vem outra série de coisas, e talvez você diga assim: eu não me incluo em nada disso. E eu vou dizer a você, se você disse isso, e se você realmente não está incluído em nada disso, você é o único aqui hoje à noite. Você é o único aqui hoje à noite. Porque eu estou aí dentro dessas coisinhas aí, eu estou aí nesse meio, e outras mais que vão vir depois desse texto, depois desses versículos. Mas hoje nós vamos para o versículo 11. É 11? É isso mesmo. Agora. Vamos juntos? E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O início. E vos revestistes do novo homem. Só.
vos revestistes do novo homem. Domingo, morra. Hoje, viva o novo homem. Hoje, viva a novidade que Deus te criou para viver, que Deus te chamou para viver. Viva a nova vida. Vamos continuar os versículos seguintes, até o 13. No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Amém? Amado Deus e Pai, bendito é o teu nome, Senhor. Bendito é o teu nome para sempre. Te agradecemos, Senhor, por tua palavra lida nesse momento. Te agradecemos, Senhor, por tua bondade. Te agradecemos porque o Senhor fez com que nós fôssemos mortos e sepultados com Cristo, para que pudéssemos ressuscitar com Cristo e vivermos, Senhor, em novidade de vida para a glória do Senhor Jesus. Senhor, assim como já adoramos, celebramos, glorificamos com cânticos, adoração, nós te rogamos, ó Deus, nessa oração, que o Senhor nos conduza na ministração e no entendimento da tua palavra. Por amor de Jesus, o teu Filho. Amém. Irmãos, se os versículos anteriores nós vimos as características do velho homem, agora, nesses versículos seguintes, nós aprendemos sobre as atitudes do novo homem. E aí a primeira coisa que a gente vai encontrar nesse versículo 11 é que, nesse versículo 10, é que há uma dedicação, ou uma declaração de Paulo, o incentivo do apóstolo Paulo, para que a gente possa ser renovado, ou para que haja mudança na nossa vida. Para que haja mudança na nossa vida. E aquele que se despe do velho homem, que é a declaração do texto, diz que vos despojeis do velho homem. Despojar é tirar a roupa suja, tirar a roupa velha, é se despir mesmo, é tirar tudo aquilo que nos veste de forma desagradável a Deus. E aquele que se despojou, aquele que se despiu, aquele que tirou as roupas ou as vestes antigas do velho homem, Paulo vai dizer aqui no versículo 10 que ele vai se vestir do novo homem. Ele se veste do novo homem. É uma natureza regenerada. Ele não mais pactua com esse mundo. E aí, irmãos, assim como nós falamos aqui a semana passada, quando ele diz que a gente deve fazer morrer a nossa natureza, e a gente falou aqui da dificuldade que é fazer morrer. E o que acontece muitas vezes, que a gente mata ele, sepulta ele, daqui a pouco ele ressuscita de novo. A velha natureza vem e está, às vezes, mais viva do que a gente imagina. A mesma coisa quando a gente chega nesse versículo 10.
se vestir do novo homem. Você tirou a roupa, se despojou da velha roupa, da velha natureza, e de repente você acorda vestido com ela de novo, com a mesma roupa suja, com a mesma roupa mal lavada, com a mesma roupa contaminada. A gente sai do culto com roupas novas, parece. Sai do culto revestidos e vestidos do novo homem. E vai para casa declarando que a gente tem prazer no Senhor, que a gente ama o Senhor, e a gente vai para casa glorificando a Deus, por causa dessa impressão que a gente leva de que nós estamos sendo renovados, vestimos roupas novas, de novo homem, de nova criatura. E aí, quando Paulo declara isso, por exemplo, se você vai no versículo 9, Paulo diz assim, por exemplo: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Irmãos, vê, em outras palavras, Paulo está dizendo assim: crente, não conte mentira não, irmão. Não minta, porque você já se vestiu, ou se despiu, melhor, tirou a roupa do velho homem. Agora, não me responda, em nome de Jesus, ninguém me responda. Mas você já se pegou em alguma vez mentindo, depois de crente? Achando que era necessário mentir? Achando que era necessário não contar a verdade? Ou não? Ele está dizendo, Paulo está dizendo, não minta não conte mentira para ninguém, não minta para o seu irmão, não seja desonesto não, porque você já se despiu do velho homem. Mas aí, por outro lado, somos novas criaturas, roupa nova, vestiduras de Deus na nossa vida. Não somente essa mudança, tirar a roupa que estava suja, maculada e que eu gosto dessa expressão, nos enfeiava, deixava a gente feio diante de Deus, e nos vestindo por sua graça de uma nova veste, de uma nova roupa. Aí ele, depois de mudanças, ele vai falar para a gente que não é apenas mudança, mas é algo contínuo, é uma renovação. Então, essas duas naturezas estão conosco. A natureza da carne, essa que às vezes que fica o tempo todo brigando contra a natureza do espírito, e é uma guerra, estão sempre brigando entre si, e elas não podem estar unidas, elas não vão dar as mãos nunca, ou uma vai ser alimentada e vai se sobrepor à outra, é isso que vai acontecer. Se a gente alimenta a carne vai vencer o espírito, se a gente alimenta o espírito vence a carne. Mas, enfim, Paulo vai tratar aqui de, além de ter mudança, que haja uma renovação constante, uma renovação contínua. Porque enquanto a primeira deve ser morta, enquanto a primeira natureza deve ser sepultada, a segunda tem que se renovar. Tem que ir sendo renovada. E renovada de quê? Paulo vai dizer do pleno conhecimento de Deus. É isso que ele diz no versículo 10. Vamos ver? E vos revestistes do novo homem, que se refaz, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E você já percebeu que a gente falou aqui desde o início de Colossenses que Cristo é a imagem do Deus invisível,
que Cristo nele habita toda a plenitude da divindade. Então, a ideia é que a gente vai sendo renovado constantemente, para que a gente não se conforme com esse mundo. Em Romanos 12, 2, o apóstolo diz lá: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que a gente se renove de Deus. O pleno conhecimento é o objetivo da renovação. Eu me renovo para conhecer cada vez mais o meu Deus, o meu Senhor. E aí, irmãos, quando a gente fala aqui de conhecimento e a importância do que é conhecer e querer e buscar o conhecimento do Senhor, o conhecimento de Deus através da sua palavra. Eu estava ouvindo hoje um pregador, um pastor pregando, dizendo o seguinte, o crente que não gosta de ler Bíblia, ele dizendo assim, ele não pode dizer que é crente. Ele tem que rever o que é que ele é. Porque não tem como ser crente e não gostar de ler Bíblia. Eu achei muito assim, apesar de ser muito pesado, mas é muito coerente. Muito sério isso. Crente tem que gostar de ler a Bíblia. Crente tem que gostar da palavra de Deus. Ah, mas eu não entendo. A gente não tem essa história, né? Quando eu leio, eu não entendo. Se eu leio e não entendo, imagina se eu não leio. Se eu não ler, o que é que eu vou entender? Se eu lendo, está difícil. Imagina se eu não leio a palavra. Se eu não leio o livro sagrado. Então, o crente ele não se conforma, ele quer alcançar, ele quer viver esse conhecimento de Deus. Esse é o objetivo de ser renovado a cada dia. O novo homem, ele se refaz segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, segundo a imagem de Cristo. Irmãos, a não ser que eu seja um herege, uma pessoa que não crê na doutrina da Escritura Sagrada, se tem uma pessoa que a gente deve procurar e desejar querer parecer com ele, imitá-lo, é Jesus Cristo. Jesus é o nosso exemplo, é o modelo que nós temos para viver aqui, para caminhar aqui, para viver o reino de Deus aqui nessa terra. Ele é, ou ele tem que ser, o nosso ideal, o ideal da igreja. E você vai entender depois um pouquinho melhor por que isso. Cristo tem que ser o nosso ideal, tem que ser o ideal da igreja, o ideal do cristão. A gente precisa cada vez mais querer e viver e conhecer a Cristo. Como diz Paulo aos Filipenses, porque para mim o morrer é lucro e viver Cristo. Ou seja, Cristo é a minha vida, ou a minha vida é Cristo. E aí vem mais, depois desse versículo 10, a gente vai entrar no outro tema, que é o versículo 11, que ele vai dizer assim, olha, no qual, em quem? No qual, quem é esse? Cristo. Em Cristo não pode haver o quê? Grego. Não pode haver grego. Não pode haver judeu. Não pode haver circuncisão, nem incircuncisão. Bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Aí vai mais uma vez, a gente vai dizer o seguinte,
Eu estou sentado em casa na sala, você está em casa sentado, aí você lê esse versículo, no qual não pode haver o quê? Grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Aí realmente, talvez por causa de algumas palavras aqui, a gente lendo vai dizer o quê? Eu não entendo, não sei muito o que quis dizer aí não, mas uma coisa está clara aqui, que Cristo é tudo em todos. Resumindo, ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é mais importante do que ninguém. Ninguém tem mais valor do que ninguém. Quem é alguém é Cristo. Quem é sobre todos e para a glória de Deus, Cristo está sobre todas as coisas. Mas vamos pensar. Se ele está dizendo no qual não pode haver, em Cristo, não pode haver mais divisão, ou seja, não pode haver nem grego, nem judeu. Havia uma discriminação nessa época, havia um problema, e esse problema é problema até nos dias de hoje, às vezes, problema de diferenças, problema de cultura, problemas religiosos, ou mesmo questões que a gente, às vezes, nem sequer domina ou compreende, mas, às vezes, nos afasta, nos distancia uns dos outros. A gente não sabe nem o que falar, a gente não tem argumento nenhum, mas a gente vai na onda de alguém, ou na conversa de alguém, ou na ideia de alguém, e acaba dizendo que está certo, ou concordando com essa pessoa, sem mesmo a gente dominar ou conhecer o assunto. Somente para a gente estar dividido. Em outras palavras, somente para a gente não se unir, somente para a gente não ter comunhão. O que Paulo talvez esteja dizendo aqui para nós é o seguinte, que quando nós estamos em Cristo, o preconceito é quebrado. Quando estamos em Cristo, nós não temos preconceito. Quando nós estamos em Cristo, nós não temos discriminação. O homem foi criado para viver em comunhão. O homem foi criado para viver em paz. As velhas barreiras, sejam raciais, culturais, religiosas, elas têm que serem desfeitas em Cristo. Elas têm que desaparecerem da nossa vida em Cristo Jesus. Porque nele não pode haver o quê? Grego nem judeu. Era o conceito digamos assim, de discriminação religiosa da época, de discordância religiosa da época. Mas ele não vai ficar somente nisso. Ele vai dizer circuncisão nem circuncisão. Está no mesmo barco. Quem passou pela circuncisão é judeu legítimo, quem ainda não foi circuncidado não pode fazer parte dos judeus, e era aquela coisa, tanto é que quando Paulo começou a pregar o evangelho, ele teve problemas, discussões com o apóstolo Pedro, porque Pedro chegava na casa de alguém que, mesmo tendo se convertido a Cristo, não era judeu circuncidado, não tinha passado pelos rituais do judaísmo. Os gentios de outras nacionalidades que se converteram a Cristo. E Pedro ia na casa desses irmãos, sentava com eles à mesa, comia juntamente com eles. Aí daqui a alguns dias, daqui a alguns momentos, chegava ali de visita a caravana de irmãos que eram judeus de origem, judeus de nacionalidade, que passaram pela circuncisão. E quando eles chegavam, que Pedro os via, Pedro se afastava daqueles com quem ele estava comendo e convivendo durante dias, porque chegou os irmãos da circuncisão, e os irmãos da circuncisão tinham preconceito com aqueles que não eram circuncidados. E Pedro tinha que fazer o quê? E Pedro teve que ser repreendido por Paulo, porque Paulo via que Pedro comia com os irmãos que não eram circuncidados, enquanto os judeus não estavam.
quando os judeus chegavam, Pedro se afastava e se juntava com os judeus. Ou seja, o mesmo Pedro que dizia amava, o mesmo Pedro parece que tinha preconceito com ele. Mas nele, em Cristo Jesus, não pode haver essas coisas mais. Não pode haver grego, não pode haver bárbaro. Que classe é essa? Para eles, era uma classe dotada de conhecimento, era uma classe que tinha uma cultura lá em cima, enquanto os bárbaros não tinham cultura nenhuma. Aí ele vai citar depois aqui os cita. Cita era os bárbaros ainda mais inferiores ainda. E Paulo vai colocando essas situações, depois ele vai de cita, que era uma classe de bárbaros inferiores, ele vai para escravo. O que é escravo no Antigo Testamento? O que era escravo, perdão, no Novo Testamento? O que era escravo nessa época? O que era escravo? Escravo é o homem mão de obra, é o homem ferramenta, o homem que trabalha sem direito algum. Mas Paulo vai citar logo em seguida, depois de escravo, o quê? O oposto disso, livre. É o oposto do escravo. Aí Paulo está dizendo, mas que bom, irmãos, porque quando nós chegamos na casa de Deus, quando você chega na igreja, não existe bárbaro, não existe um que tem mais conhecimento e é mais importante do que quem tem menos conhecimento, não existe aquele que serve, que trabalha muito e que talvez ganhe menos, que vai ser menos considerado do que aquele que tem um salário melhor. Não, na casa do Senhor, quem tem mais cultura não é mais importante do que quem não tem essa cultura toda. Na casa do Senhor, Cristo é tudo em todos. Louvado seja o nome de Deus, que se você faz parte de uma igreja verdadeira, de uma igreja sincera, você está no lugar onde os preconceitos, eles foram quebrados em Cristo Jesus. Que lugar maravilhoso, a casa de Deus. É o lugar onde as barreiras são quebradas. E eu observava isso, irmãos. Eu observava isso. Não querendo aqui discriminar a igreja onde eu mesmo vivia. Mas eu percebia, por exemplo, que dentro da igreja que a irmã Bia nasceu na fé. Cadê a irmã Bia? Olha ela ali. Eu já estava preocupado. Perdi a irmã Bia, Jesus. E eu ia deixar o microfone aqui e ia procurar a irmã Bia, irmão. Eu não sou pastor sem irmã Bia, sou? Não, nada sou não, agora sou não, é com a irmã Bia. Vocês viram que eu entrei para ser consagrado com a irmã Bia ontem. Se a irmã Bia não estivesse aqui, eu ia procurar a irmã Bia. Vem para cá, irmão, pregar, eu vou procurar a minha Bia. Mas assim, a igreja que a irmã Bia fazia parte, tinha umas pessoas, digamos assim, mais de bem, como é que a gente pode dizer assim, da sociedade, como se dizia na época, e às vezes hoje se diz também, mas na igreja que a irmã Bia fazia parte, tinha as pessoas da sociedade. A igreja que a irmã Bia fazia parte, era a igreja que quase que toda a festividade, não era porque a igreja era grande, como hoje se faz, porque as grandes denominações, o prefeito vai, vereadores sempre estão lá de plantão, nas festas das grandes igrejas. A igreja que a irmã Bia fazia parte, era uma grande igreja, mas não era por causa da grande igreja, era por causa do povo que tinha na igreja, que todas as festividades tinham sempre lá representantes do governo assim, municipal, da prefeitura. Na minha igreja não ia diretor de escola para a festa. Na igreja de uma Bia tinha a diretora da escola. O que aquele povo de conhecimento estava lá. E eu tinha a observação já na minha juventude ou adolescência, quando eu ia lá naquela igreja, que eu percebia que as pessoas que a gente conhecia, que eram, parece assim, do nível aparentemente superior, eles se relacionavam muito bem dentro daquele convívio da igreja com os outros que eram bem mais simples do que eles. Eu ficava admirado com aquela cena. Mas sabe por que isso? Porque a igreja do Senhor é lugar onde não existe preconceitos, ou não deve existir preconceitos. É onde os preconceitos são quebrados, é o lugar onde Cristo é tudo em todos. Ou seja, você está no lugar onde o poder de unificar as pessoas está. A igreja é o lugar onde há o poder que unifica as pessoas, que torna as pessoas iguais. Paulo está dizendo isso aqui. Cristo é tudo em todos. Mas ele vai dizer a partir do versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Eleitos de Deus.
Irmãos, você só encontra essa expressão é uma expressão do Antigo Testamento. Essa é uma expressão exclusiva para o povo de Israel, o povo que Deus escolheu. Pois bem, eu não nasci em Israel, eu não nasci na família de Abraão, nem na família de Davi, eu não nasci lá. Mas o Senhor diz para a igreja de hoje, onde eu congrego, onde eu faço parte, onde você congrega, onde você faz parte, o Senhor diz nos dias de hoje, através da boca do apóstolo Paulo aos Colossenses, que nós devemos nos revestir como nós somos. E nós somos o quê? Eleitos de Deus, santos e amados. Ou seja, a igreja é o lugar que nos qualifica como povo eleito e escolhido de Deus. Que coisa maravilhosa. Agora imagine, hoje à noite, você que está ouvindo essa palavra, Deus está dizendo para você que você, quando revestiu-se de um novo homem, de uma nova criatura, quando você tirou, se desfez ou se despiu do velho homem, você se tornou eleito de Deus, santo e amado. Para que você vai mais querer colocar o infeliz do cigarro na sua boca? Para que você vai querer mais se contaminar com nenhum tipo de pecado oferecido pelo diabo? Se Deus te deu hoje o nome de eleito de Deus, de santo e de amado, não dá para brincar com esse Deus, não dá para brincar com esse evangelho. Isso é coisa séria. Gente que vivia no mundo de imundícia e de pecado, o Senhor resgata, perdoa os seus pecados, purifica e diz assim: a partir de hoje você é eleito, você é escolhido, você é santo, você é amado de Deus. O que é que nós queremos ser? Esse mundo quer a nossa destruição. A nossa carne quer a nossa destruição. Mas o Senhor diz: faça morrer o velho homem, se revista de Deus, eleitos de Deus, santos e amados. Se revista de quê? De ternos afetos de misericórdia. Se revista de ternos afetos de misericórdia. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: se revista de compaixão pelos miseráveis, pelos sofredores, por aqueles que necessitam. Tenha compaixão daquele que está sofrendo, tenha compaixão daquele que está se perdendo, tenha compaixão daquele que está vivendo uma vida desfavorável. Tenha compaixão deles. Se revista de quê? Ternos afetos de misericórdia. E depois de quê? De bondade. Seja generoso. Ou seja, deseje o bem-estar do outro. Deseje o bem do seu irmão. Deseje que ele seja melhor. Deseje que as pessoas vivam bem. Queira a felicidade do outro. Depois de bondade vem o quê? Humildade. E aí a gente aprende com Jesus. Jesus chamou a gente para ser humilde e mandou aprender dele. Esse é um aspecto que todo cristão em Cristo Jesus precisa aprender com ele. Precisa imitar com ele. Humildade, ser humilde. Mas depois de humildade ele vai dizer de quê? Também de mansidão. A gente também aprende com Jesus. Ele diz para a gente que ele é manso, humilde. Seja humilde, seja manso. Aprendemos diretamente com Cristo. O que significa manso? Significa brandura, serenidade ou doçura. Tem gente que tem prazer, irmão, de ser duro. Tem gente que tem prazer de ser amargo. Tem gente que gosta de ser azedo. Paulo está dizendo: você é eleito de Deus, é santo, amado, te reveste de mansidão, tenha suavidade. Depois de quê? De longanimidade. O pastor até falou aqui ontem, né? É a paciência longa. Seja paciente.
seja capaz de suportar ofensas, sem revidar ou vingar-se. Não, a gente não quer, né, irmãos? Ofendeu a gente quer logo vingança na hora, né? Aí se esquece que enterrou, lembra? Se esquece que tirou a roupa do homem brabo e veste ela de novo, né? Comigo não, eu digo na cara, né? Eu digo a verdade, levo desaforo para casa não. Eu sou crente, mas tem hora aí que mexeu comigo, pisou no meu calcanhar, pisou no meu pé, não sei o quê. Aí tem umas coisas, irmão, que a gente esquece de tudo que a gente lê. É por isso que a gente não entende o que está na Bíblia. Porque a gente não quer matar ele. A gente não quer sepultar ele, a gente quer ele vivinho. Aí chega a hora que não é para a gente se vingar, a gente se vinga. Chega a hora que a gente é ofendido, a gente quer dar o troco. A gente quer responder na altura. É aquela ideia, eu não quero ficar por baixo. Parece que eu quero estar sempre no mesmo nível. Aí o nível do cabo é sujo, eu tenho que estar no nível dele. O nível dele é lá embaixo. Eu tenho que estar no nível dele. Quer nem saber, me ofendeu, vai ouvir, vai ter que... Nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que a gente está vivendo, diante daquilo que a gente vê e aprende com a palavra do Senhor para a nossa vida. Todo cristão deve tomar pelo menos as duas atitudes que vêm em seguida, versículo 13, para a gente encerrar. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai. Suportai-vos uns aos outros. Aceite seu irmão, aceite ele com seus defeitos, aceite eles como eles são, seu irmão, sua irmã, com as fraquezas, com as deficiências que ele tem. Aceite-o com amor. Afinal, nem eu, nem ele, nem você, ninguém é perfeito. Tenha paciência, o Senhor é quem transforma, o Senhor é quem muda. O Senhor é quem vai fazer dele uma nova criatura. Ore, 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 ame. E o Senhor está trabalhando, o Senhor vai fazer a diferença. Perdoe. A comunhão depende dessa disposição de perdoar. Esteja disposto a perdoar, assim como o Senhor vos perdoou. E aí eu volto para o versículo 11, que ele diz lá que nós precisamos estar em Cristo, versículo 10, quando ele diz que a gente deve se revestir do novo homem, que se refaz do pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Foi Cristo Jesus quem nos criou. Foi Cristo Jesus quem criou a mim e a você. E aí, eu gostaria de imaginar com você hoje à noite o seguinte. Se a gente estivesse no céu, se você estivesse no céu agora, e agora não fosse agora, e hoje não fosse hoje, se você estivesse já no céu, e do céu você acompanhasse tudo que estivesse acontecendo aqui na terra, nos dias de Jesus, no dia que Jesus estava sendo crucificado, você está lá no céu vendo tudo acontecer, e de repente a imagem se apagasse, mas você já viu a cena do Calvário, 3 cruzes lá levantadas, 2 malfeitores, uma à direita e uma à esquerda, e Jesus no centro, na cruz do meio. A cena apagou para você, mas você já viu a parte da história. Você já viu que tinha 3 cruzes. E você já viu que tinha Jesus, o inocente santo no meio, o Filho de Deus. E você já viu que tinha 2 bandidos, um ao lado, o outro do outro. E de repente, quando você acende a luz para você, você não está mais vendo a cena na terra. Você não está vendo mais o Calvário. E de repente, quando você olha para o seu lado, acabou de entrar no céu, está lá pertinho de você, um dos bandidos que estava lá na cruz do Calvário. Lá numa daquelas cruzes do Calvário. Aí você perguntaria para ele, como foi que você chegou aqui? Como foi que você entrou aqui? O que você fez para chegar aqui? Eu estava vendo você, eu vi a sua história, e vi você lá no Calvário, pagando por isso. Como foi que você chegou até aqui? E ele não teria nada para dizer dele mesmo. Ele não poderia dizer, eu fiz isso, eu orei, eu me arrependi, eu pedi perdão, eu pedi misericórdia. Eu entendi que ele era bom e que era ruim, nada disso ele poderia dizer. Apenas uma coisa, ele ia dizer, foi o homem lá da cruz do meio. Foi ele que me convidou. Foi ele que disse a mim,
hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, é tudo por causa dele. Foi ele quem nos criou. É por causa dele que nós estamos aqui hoje à noite. É por causa dele que nós participaremos da ceia essa noite. É por causa dele que eu ainda sou crente. É por causa dele que eu e você já suportamos o que a gente pensa que não tinha como suportar. É por causa dele que a irmã Mara completou 51 anos de idade essa semana. Ela já disse. Não é culpa minha, que ela já disse. É por causa dele. É por causa dele que você vive e vai viver ainda maravilhas na sua vida. É tudo por causa dele. E outra coisa, não tem como anular mais isso. Não tem como voltar à cena. Não tem como voltar à história. Não tem como desfazer o Calvário. Não tem como botar fogo na madeira da cruz mais. Ela já o crucificou. Ele já morreu nela. Ele já derramou o seu sangue nela. Por mim e por você. Para que hoje nós nos sentíssemos amados. E procurássemos viver para a glória daquele que nos criou. Amém? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Primeira Coríntios capítulo 11, versículo 23. Eu quero convidar a irmã Salatiel, a irmã Bia, para vir nos auxiliar aqui na mesa. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Oremos. Amado Deus e Pai, bendito é o teu nome. Senhor, nós te agradecemos por esse momento aqui na tua casa. Te agradecemos, Senhor, por essa representatividade aqui, ó Deus. O pão, o vinho, que representam o corpo e o sangue do Cordeiro de Deus, que foi partido e derramado por nós. Te agradecemos, Senhor, por esse sacrifício tão grandioso. Ó Deus, vai além daquilo que a gente possa imensurar. Nos ajuda, Senhor, nessa noite. Nos ajuda, Pai, a de forma temente, nos colocar diante da Tua mesa, rogando a Tua misericórdia sobre as nossas vidas e participar dela. Nós te agradecemos, ó Deus, apresentando a Ti o pão, apresentando diante do Teu altar, ó Deus, o vinho e consagrando, ó Deus, as nossas vidas mais uma vez diante do Teu altar. Em nome de Jesus. Amém. Podem servir. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu.
nesse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus mas que a neve, mas que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvos que a neve serei. Espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas purezas para o mais torpe pecador, os que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Mas que a neve, mas que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvos que a neve serei. Todos os membros têm o pão, e eu vou logo perguntar também se tem o vinho, e já avisando, cuidado para não derramar, porque o último foi o meu, o último copinho foi o meu, então cuidado para não derramar o seu, mas se derramar a gente partilha um com o outro, né? Antes de tomar, né, a gente bota um pouquinho do nosso lá e todo mundo vai partilhar em nome de Jesus, amém? Já está resolvida a situação, não é? A casa de Deus é lugar de resolver problemas. Todos têm o pão, né? Amém? Disse o Senhor Jesus: isso é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Comamos todos do pão. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu corpo partido na cruz, sacrificado por nós. Glórias ao teu santo nome, Senhor. Glória a Deus. Todos têm o cálice. Disse Jesus: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazeis todas as vezes que beberdes em memória de mim. Bebamos todos dele. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Glórias ao nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Cordeiro de Deus, que perdoa, que purifica os nossos pecados. Aleluia. Aleluia. Se nós a ti confessarmos E seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se de todo pecado, que maravilha desse amor, os que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavados, mais alvos que a neve serei. Glória a Deus. Porque todas as vezes que comer deste pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém. Glória a Deus. Nós louvamos a Deus por sua bondade. Irmãos, além de tudo, além de todas as alegrias e bênçãos do Senhor por nós e para nós e na nossa vida, nós louvamos ao Senhor porque a gente está contando com dois equipamentos aqui de som. Aqueles dois caixas ali, vocês veem que não é nosso, né? Não é nosso, é um do lado, outro do outro ali. É de Eduardo, o esposo da irmã Marcela. A gente falando com ele, é claro, né? A gente falou com ele nos cedeu. Eu não sei se vocês perceberam o som como está. As irmãs começaram a cantar. Ontem eu nem percebi tanto, mas hoje as irmãs estavam cantando aí. Antes do Ministério eu vou cantar. As irmãs foram cantar, eu sentado aqui, meu coração estava du. O negócio, o grave dele já estava no meu coração, du. Eu digo, o negócio é forte mesmo, viu? É de Deus. E deu recado a seu Eduardo lá, a irmã Marcela, que se depender de Edson, o carro dele não leva mais não de volta, viu? O trabalho que foi para a gente trazer para cá, a gente se nega a devolver. Mas vamos orar, porque o irmão Eduardo, ele tem esse som, tem toda outra estrutura, né, que ele alugava o som, então ele pretende vendê-lo. Então oremos para que Deus abra as portas no tempo certo e para que Deus ele seja bem sucedido na sua venda em nome de Jesus. Se alguém quiser comprar e quiser propor, a gente aceita a oferta. Viu? Isso não é muito caro não, viu? Eu vou dizer logo para vocês, não passa de 10 mil não, os dois. Eu acredito que não dá para passar de 10 mil não. Então, só para vocês terem uma ideia, não passa de 10 mil os dois. Mas orem a Deus, né? Em nome de Jesus. O da gente, um besouro aqui comeu, mas comeu na medida. Comeu que o que ficava daquele lado, no dia que eu peguei, ele desmontou. Ele só estava ali porque estava ali. Quando ele mexia... Aí eu fui para o outro, que estava mais forte, ele disse que está mais resistente. Quando a gente pegou o fone desse tamanhão, só estava a grade. O mesmo formigão que comeu o outro de lá, tinha comido o alto-falante todinho, só um alto-falante do outro, todinho que estava aqui do outro lado. Eu digo, que bênção, na casa do Senhor até formigão se cria. E come muito, viu? É uma bênção. Vamos orar a Deus, irmãos, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor, né, agradecendo a Ele
pelo privilégio que foi estarmos aqui hoje à noite. Eu quero convidar o irmão Eides para fazer essa oração em nome do Senhor Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Oremos. Senhor Deus e amado Pai, nós queremos te louvar, Senhor, te agradecer por esse momento tão abençoado que estivemos aqui na tua presença, junto, Senhor, com os nossos irmãos, Pai. Queremos te agradecer, Senhor, pelo dia de ontem, em que podemos presenciar a consagração do teu servo, fruto, Senhor, de uma promessa que o Senhor fez, que foi cumprida ali naquela noite, Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos deu essa oportunidade, Senhor, de presenciar mais uma vez da tua fidelidade, Senhor, na vida do teu servo, na vida da tua igreja, Pai. Queremos te louvar também, Senhor, por esse momento em que ouvimos a tua palavra, por esse momento que podemos relembrar o sacrifício, Pai, que o Senhor realizou por nós naquela cruz, fruto, Senhor, do teu amor para conosco. Nós somos gratos a ti, Senhor, por tantos momentos abençoados que nós tivemos aqui, Senhor, nessa noite na tua presença, Pai. Queremos te pedir que o Senhor nos despeça em paz, em segurança, que tenhamos uma semana abençoada, Senhor, também na tua presença, que em nome de Jesus, onde estivermos, possamos, Senhor, manifestar do teu amor, possamos aplicar aquilo, Senhor, que escutamos nessa noite, Senhor, que possa morrer o velho homem e venhamos a renascer, Senhor, para ti. Em nome de Jesus, Pai, que a nossa vida seja inteiramente voltada, Senhor, para te adorar, para estar no centro da tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, assim nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Antes de nós declarar, vê ali que coisa bonita. Está vendo a oração? Vocês fizeram a oração agora, olha o milagre que aconteceu naquela mesa, olha. A oração tem poder, irmãos, é bíblico. Mas antes de implementarmos a bênção apostólica, deixa eu dizer uma coisa a vocês. A partir de amanhã, a irmã Rama, a minha mãe não vai ficar pedindo a meu pai, Tani, bota o culto de domingo para eu assistir, porque ela já participou do culto hoje, então ela já ouviu o culto todo de hoje. Ela fica a partir da segunda pedindo para o irmão Natanael botar o culto para ela assistir no YouTube. Hoje esse culto de hoje não vai precisar, porque ela já estava nele, né? Já participou dele. Amém? Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus, que Deus continue abençoando a todos.